E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho de gaulês? Eu quero falar com vocês aqui, debater um pouco com vocês, fazer um vídeo hoje sobre esse gamer. Ele é gamer, pelo que eu entendi, ele jogava Counter-Strike, ele teve uma projeção internacional como jogador de videogame. Eu conheço um pouco da área, mas por que eu quero trazer aqui para vocês a figura do Gaules? Porque ele deu entrevistas para o Flow, deu entrevistas para o Rafinha Bastos e um colega meu, que é o Merlin das Trevas, tem até canal aqui no YouTube, vocês podem procurar. Merlin me mandou uma mensagem perguntando: Ó, o caso do Gaules, você viu? Ele na entrevista, tanto para o Rafinha quanto para o Flow, ele acabou revelando que sofreu abuso sexual da mãe dele. Então, ele achou isso algo muito impactante. Aliás, todo mundo que vê as entrevistas acaba achando impactante mesmo. Só que o Gaules não entrou em detalhe. Mas a questão do Merlin é uma questão que faz sentido, que é qual? Olha, ele relata que sofreu abuso sexual da mãe e que descobriu isso em terapia, com uma regressão. E aí? Isso não é algo controverso, não é complicado. O que dizer sobre isso? E aí eu falei, ó, vou ver os vídeos, vou tentar ouvir tudo que ele falou para tentar entender certinho como ele se referiu a isso, para ver se existe algo um pouco complicado aí. Complicado em que sentido? Não em termos, estou falando necessariamente em termos do gaulês da pessoa dele, mas de como ele em tese descobriu isso, se é que ele descobriu, como é que foi isso, tá? Se ele tivesse relatado que tivesse feito uma regressão hipnótica, uma regressão, uma tentativa de recuperação de memória e que tivesse recuperado uma memória de abuso sexual, e isso provocou um rompimento, parece, ou fez parte, contribuiu para o rompimento dele para com a família, para com a mãe, porque ele levou isso para a mãe e a mãe falou que não, isso não aconteceu, não me lembro disso, você tá louco. E deixou e falou: "Ó, você tá louco", não concordou com ele. E a partir disso houve um rompimento dele com a ele resolveu se afastar. Não, vou me afastar, porque se a pessoa não reconhece o que aconteceu, se eu tô reconhecendo, ela tá me tratando como louco, então eu vou me afastar. E ele reconhece que e diz, né, que a relação com a família ele teve de interromper essa relação com a família dele, porque era uma relação que estava fazendo muito mal para ele durante muitos anos, devido a várias dificuldades que viveram juntos, vários traumas e tudo. E ele acabou se afastando porque ele até diz claramente que perdoar não é diferente, perdoar é diferente de conviver. Que ele perdoa, mas acha melhor não conviver, porque não faz bem para ele, que a vida dele não caminhava bem enquanto convivia com a família. No caso, os pais, principalmente, pelo que eu entendi, resolveu se afastar e não tem praticamente contato com eles. Mas o ponto aqui para a nossa seara, que é a seara da psicologia, das psicoterapias, é de como ele teria chegado a essa percepção. E pelo que eu ouvi, ele não falou em regressão, ele não falou que descobriu, que relembrou, que recuperou uma memória que estava esquecida, que ele tinha enterrado isso, que tinha reprimido e que ele passou a recuperar uma memória de abuso sexual numa regressão, por exemplo. Ele não falou nada disso, ele não deu detalhes, mas do pouco que eu pude entender da fala dele é de que ele diz o quê? De que ele tinha já essa memória e não classificava aquilo como abuso, que de repente caiu a ficha de que, oh, peraí, aquilo aconteceu, eu sei que aconteceu, não me esqueci, sempre soube, e de repente caiu a ficha, mas espera, peraí, aquilo é um abuso, aquilo é abuso, aquilo que aconteceu é abuso. Então, se foi isso, não há em termos terapêuticos, psicoterapêuticos, nada de controvérsia para se analisar em termos de método de psicoterapia. Então, ele não foi, em tese, submetido a uma psicoterapia de recuperação de memórias, que aí seria arriscado e seria algo para a gente chamar a atenção. Por quê? Porque as terapias de recuperação de memórias são controversas, com vários resultados danosos na história das psicoterapias, principalmente nas décadas de 80 e 90, início da década de 90, que inclusive levaram psicólogos, psicoterapeutas para os tribunais dos Estados Unidos, porque eles estavam provocando muitos danos nas famílias, com filhos processando os pais por históricos de abuso e abuso sexual, que eles haviam, em tese, recuperado nessas terapias com esses terapeutas.
Então, isso já foi problemático, isso inclusive criou instituições nos Estados Unidos da síndrome da falsa memória, porque tentar recuperar uma memória, principalmente muito precoce, anterior aos 5, 4 anos de idade, é um empreendimento geralmente infundado, um empreendimento furado. O terapeuta que tenta fazer isso pode provavelmente incorrer na produção de falsas memórias. Então, de se criar nessa tentativa de recuperação, criar uma falsa memória que pode depois fazer com que ocorram diversos danos em relações interpessoais e familiares. Então esse é um ponto aí central e parece que não foi isso que ocorreu, do que eu pude compreender da fala dele, tá? Então ele já tinha memória e somente a percepção é que se alterou porque disseram para ele que aquilo era abusivo, e a partir desse novo conceito de perceber uma memória que ele já tinha como abusiva, é que ele leva para os pais. Pode ser que ele tivesse uma falsa memória também? Pode ser também. Pode ser que ele tenha tenha ainda uma falsa memória que ele leva para a terapia, que não há talvez um trabalho um bom trabalho no sentido de qualificar esse dado, de poder trabalhar melhor essas questões, e isso já é levado para se falar com pai, com mãe, e isso pode gerar dano. Então pode ser isso também, pode ser uma memória real, a gente não sabe. Então, aí no caso, é importante a gente ter noção disso, de que tentar recuperar memórias, como eu já disse, principalmente antes dos 4 ou 5 anos de idade, 5 ou 4 anos de idade, é algo complicado, perigoso, arriscado, que não é recomendável. E terapia de recuperação de memórias também, principalmente se envolver elementos em tese de abuso, que possam levar a dificuldades judiciais jurídicas, é arriscado. Então não é um caminho muito bom a se fazer para quando a gente pensa em psicoterapia e tentar ajudar as pessoas a melhorar suas relações com o mundo, consigo mesmo, a ter mais saúde, a ter mais bem-estar. Então eu espero que eu tenha aqui trazido para vocês os elementos básicos desse debate, dos riscos das falsas memórias, que estão até bem estabelecidos, inclusive no meio científico. E vou deixar na descrição, talvez no card também, nos vídeos finais, deixo aqui para vocês sugestões de vídeos, sugestões de leituras, leituras que servem para orientar nesse tema, ou até mesmo leituras complementares. Então é isso, obrigado pela sua audiência, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, clique em gostei, não gostei, dê like ou dislike, ou seja, compartilhem, se inscrevam, acionem os sininhos para receberem as notificações e façam comentários, porque isso ajuda a alimentar o algoritmo. Obrigado, um abraço!